Fala, torcedor, beleza? Hoje vamos falar do que o Ederson Moreira, o técnico do Sport, falou sobre Luciano Juba. E aí, você acha que o Luciano Juba continua no Sport ou não continua no Sport? Apesar da vitória do Sport contra o Avaí, o técnico Ederson Moreira na coletiva falou sobre a situação de Luciano Juba. O jogador, após críticas, ter perdido um pênalti não só na final da Copa do Nordeste, mas como na classificação pela Copa do Brasil contra o São Paulo, o jogador perdeu o pênalti. Ele defendeu o jogador. E certo, o técnico Ederson Moreira falou o seguinte: o Luciano Juba já salvou muito a nossa equipe. Se não fosse por ele, não estaríamos aqui hoje. Até porque o jogador participa de várias atuações no Sport. Por várias partidas, o jogador participa. Mas o Luciano Juba, ele vai continuar no Sport? O técnico Ederson Moreira falou que ele não vai continuar mais no Sport. Até porque o jogador tem o direito dele de querer continuar ou não. Agora ele está fazendo sua campanha pelo seu contrato, É muito importante o que o Luciano Juba vem fazendo pelo Sport. Uma ótima temporada, apesar de perder 2 pênaltis, muito importante. Mas se não fosse por Luciano Juba, o Sport não estaria onde está hoje, E outra coisa, após a coletiva, na hora da coletiva do Ederson Moreira, o técnico do Sport, respondeu a seguinte pergunta que fizeram para ele. Um repórter fez uma pergunta para ele, afirmando que ele disse que saiu. O técnico ficou bem revoltado e não gostou do que o repórter falou para ele. O técnico respondeu bem bravo, assim, veja o vídeo a seguir. Anderson, boa noite. Boa noite. Ao longo da temporada, os jogadores têm recebido muito mais apoio do que críticas, Porém, Luciano Juba acabou desperdiçando o segundo pênalti, em um momento decisivo para o Sport na temporada, Foi assim com o Ceará e agora com o São Paulo. Ele acabou se tornando um alvo de parte da torcida, Alvo de protestos, muitas pessoas pedindo para ele encerrar a passagem dele pelo Sport, enfim, uma série de questões. Eu queria saber como é que o senhor trabalhou com esse atleta, o pós-jogo do São Paulo, e mais uma vez ele dando uma resposta positiva, voltando a marcar 16º gol na temporada, inclusive. Como é que foi isso? E se Juba ainda voltará a bater pênaltis com o senhor no Sport? Cara, eu acho assim, como eu falei anteriormente, eu acho muito desumano o que as pessoas às vezes fazem com nós profissionais. O Juba não teve intenção nenhuma de errar, muito pelo contrário. Talvez se o Rafael tivesse escolhido um canto contrário, ele teria feito gol. O pênalti tem sorte também, cara. Tem estudo, tem capacidade técnica, mas tem sorte. Tem muito pênalti que o cara bate muito mal e faz o gol. O cara bate no meio do gol, meia altura, ou às vezes o goleiro escolhe o canto diferente. Se o Rafael tivesse caído pro outro lado, tinha sido gol. Nós vamos falar o quê? Primeiro, enaltecer que ele tem coragem de bater. Porque vários jogadores, com que eu já trabalhei, não teriam talvez a capacidade de poder enfrentar esse desafio, Segundo, é que muito provavelmente, se o Juba não estivesse na nossa equipe esse ano, a gente não teria chegado em várias competições, cara. Juba foi um jogador muito importante para nós e está e continua sendo um jogador muito importante para a gente na temporada. Talvez o que todo mundo fique chateado é porque ele está vivendo o melhor momento agora dele num momento de final de contrato. Mas isso é uma escolha dele. Ele não largou o clube, ele não abandonou o clube, ele não saiu de qualquer forma. Ele está cumprindo o contrato dele. E é um direito dele, como é o direito do Anderson, como é o direito de qualquer profissional em qualquer área, de fazer suas escolhas. O que não é talvez, que a gente poderia cobrar, é se ele tivesse um comportamento diferente. O cara corre o tempo todo, faz os gols, dá assistência, não para de... eu acho que o Juba deve ser o jogador com o maior número de minutos na temporada. O que nós vamos falar o quê? Nós temos que agradecer o que ele tem feito e honrado, porque ele está honrando aquilo que foi feito, gente.
O fato de não renovar o contrato é um direito que ele tem. Em algum momento, alguma coisa aconteceu no clube. Não sei quantos anos o Juba está no... Desde a base. Desde a base. Em algum momento, ele pode ter passado por uma decepção, ter sido tratado de uma maneira diferente, e ele decidiu na cabeça dele que ele queria buscar outra coisa. Mas ele é extremamente profissional. E é acima de profissionalismo, porque acho que profissional, a grande maioria ele é um jogador comprometido com o grupo. Um jogador comprometido com o esporte. Um jogador que está dando e entregando para nós todos muito mais do que muitos na história do esporte. Pode ter certeza absoluta disso. E aí, o que você achou? O que você achou do técnico Anderson Moreira sobre a fala dele? O que você achou? Você achou certo ou não achou certo? Né? Porque, vê só, o Luciano Juba fez uma ótima, como já disse, fez uma ótima temporada pelo Sport, né? Não renovou, o Sport ainda não renovou com ele, né? Não anunciou. O Sport só anunciou oficialmente que tinha renovado com o Everton, né? Um garoto da base que vem também se destacando pelo Sport Clube do Recife. E é isso.